Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a Falando em Português. Eu sou a professora Silvia Ferreira e hoje nós vamos conversar rapidamente a respeito de um assunto que foi aí assunto de bastidores, corredores aqui do curso. Alguns alunos angustiados vieram pedir aqui uma dica rápida a respeito de um assunto relacionado à voz verbal. Quando nós falamos em voz verbal, isso é concursístico? Claro que é concursístico. Isso vai cair a banca, por exemplo, vou enumerar aqui, a banca VUNESP gosta, a banca Fundação Carlos Chagas gosta, a banca CESP gosta. Então, nesse contexto, nós vamos entender qual é, primeiro, a definição de voz verbal. Voz verbal, a gente entende que existem minimamente duas vozes verbais que são passivas de que a banca peça para fazer a transposição de voz. Há uma outra voz que comumente a banca pede para que você identifique que tipo de pronome está sendo utilizado aqui. Vamos por partes e entender primeiro que nós teremos um verbo na voz ativa, ou nós teremos a voz verbal ativa exatamente quando o sujeito praticar a ação. Veja, o sujeito pratica a ação, o sujeito pratica a ação. Então, nesse sentido, nós vamos entender, por exemplo, corri, viajei, cresci, nasci, sorri, fugi, estudei. Ou eu poderia dizer, eu estudei a gramática, eu visitei a minha mãe, eu encontrei a minha sogra, enfim, essas ideias mais amplas, né, de sujeito, verbo e complemento, ou simplesmente dizer eu gosto de vinho, eu gosto de você, eu acredito em milagres. Estou dizendo aqui que estou trazendo à tona a ideia de uma prática, né, de uma ação. Quando o sujeito pratica a ação, você tem um verbo na voz ativa. Quando é que nós temos um verbo na voz passiva? Quando é que nós temos um verbo na voz passiva? Depende, são duas possibilidades. Voz passiva sintética? Ou você quer a voz passiva analítica? Não sei, depende. A banca CESP, por exemplo, pede para você fazer a troca. Sem prejuízo semântico ou sintático, a expressão X poderia ser reescrita em Z. Depende. Vamos entender que sintética, nós já temos, pelo próprio nome, já tem aqui, ó. Está sintetizada, está encolhida. Qual é a formação? É o verbo mais um pronome. Isso também é concursístico. Pronome qual? Pronome apassivador. Pronome apassivador. Quando eu tenho a voz passiva analítica, você tem uma locução verbal. Locução verbal. Quando é que eu tenho uma locução verbal? 2 verbos, 3 verbos, 4 verbos e acabou. Uma locução verbal formada por até 4 verbos. Legal. Quando a gente trabalha com esta locução verbal, é claro que você sabe que a locução verbal, ela é formada por um verbo auxiliar, mais um verbo na sua forma nominal. Lembra? Fala aqui para mim quais são os verbos em sua forma nominal. Infinitivo, gerúndio e particípio. E a qual dos três, ou qual dos três eu vou ter aqui na voz passiva analítica? Qual dos três? O verbo no particípio. Silvia, todas as vezes que eu tenho um verbo, uma voz passiva analítica, meu verbo estará no particípio? Sim, estará no particípio obrigatoriamente. Tudo bem? Então, veja, há a possibilidade de você encontrar aqui a voz passiva sintética, a voz passiva analítica. Quais as características? Só o verbo mais o pronome apassivador, uma locução verbal formada minimamente por um verbo auxiliar mais um verbo no particípio, pode ser regular ou irregular. Quando nós falamos da voz reflexiva, eu entendo que aqui nós temos a ação indo e vindo, ó. Ao mesmo tempo que o sujeito pratica a ação, tá vendo? Ele é ativo, ao mesmo tempo ele é, vou colocar assim, ó. Ao mesmo tempo que o sujeito é agente, ele também é paciente.
a ação que vai é a mesma ação que volta, representado, portanto, ou associado a esse verbo ali, próximo a esse verbo, um pronome oblíquo, me, te, se, nos, vos. Eu me vi, tu te viste, ele se viu, nós nos vimos, vós vos vistes e eles se viram. Tá vendo a ideia da reflexidade? Comumente a banca cobra nas questões concursísticas quem é este pronome, se é passivador, se é índice de indeterminação, se é um pronome reflexivo, se é um pronome recíproco. E aí você tem que abordar aí ou observar aí essa possibilidade de você vir a aprofundar essa informação. Como o objetivo da nossa aula aqui é só falar a respeito de voz verbal, então a gente vai trabalhar com essa apresentação da voz ativa, da voz passiva e da voz reflexiva. Interessante aqui você observar que em uma vez fazendo a análise ali do contexto, que o sujeito está praticando a ação, já é voz ativa. O sujeito está sofrendo a ação, já é voz passiva. É diferente você classificar voz verbal e você fazer aquilo que também é concursístico, chamarmos de transposição de voz. Deu para entender? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Por exemplo, eu poderia encontrar uma questão dizendo assim, ó, é possível eu fazer essa transposição aqui de voz, da voz ativa para a voz passiva? Porque, veja, o fato de eu gostar de vinho é a prática de uma ação, tudo bem? Então, eu posso dizer que isso aqui é voz ativa. Gostar é uma ação. Verbo significativo, voz ativa. Maravilha. Agora, existe uma diferença entre classificar voz e transpor voz. Neste caso, nós entendemos que aqui não é possível a transposição de voz da ativa para a passiva. Por quê? Porque para que nós consigamos fazer transposição de voz, eu preciso de um elemento básico e clássico. Na voz ativa, ó, vou fazer aqui em forma mais abreviada, ó. Quando o verbo está na voz ativa, eu vou precisar de um objeto direto da voz ativa. Por quê? Porque este objeto direto da voz ativa será o meu sujeito paciente na passiva. Isso é decoreba da tia. É o objeto direto da voz ativa, que será o sujeito paciente na voz passiva. É o objeto direto da voz ativa, que será o sujeito paciente na passiva. Silvia, você está querendo dizer então que a gente só consegue fazer transposição de voz se você tiver um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo? Ó, é isso mesmo, olha que legal. Se eu tivesse, aqui a gente já descartou, né? Porque existe aqui, ó, uma preposição. Imagine que nós tenhamos aí uma frase super, super atual, conhecida de todos. Pega aqui, ó. Ivo viu a uva. Tudo bem? Ivo viu a uva. Ivo viu a uva. Tem sujeito? Tem. Tem verbo? Tem. Qual verbo? Transitivo direto, Silvia. Quem vê algo. Quem vê alguma coisa. E a uva? Se é verbo transitivo direto, o seu objeto é direto. Poderia ser no verbo bitransitivo. Eu entreguei as flores a, sei lá, minha mãe. Eu ensinei gramática a você. É um verbo bitransitivo de qualquer forma. O que eu ensinei? Gramática. O que eu entreguei? As flores. É isso que me interessa. É esta a parte que me cabe neste latifúndio. Pega aqui o objeto direto, olha. Esse objeto direto, puxa para cá. Você vai fazer a cruzadinha clássica agora, ó. Coloca aqui, ó, a uva. Muito bem. Pega o Ivo, põe lá na ponta. Pega o Ivo, põe lá na ponta. Só que ele tem que ser preposicionado, tudo bem? Ele tem que ser preposicionado. Então, eu vou dizer assim, ó. Por Ivo. Por Ivo. Tá aparecendo aí? Não sei se está aparecendo. Vou puxar um pouquinho mais para cá, ó. Por Ivo. A uva por Ivo. Maravilha. Só que agora, raciocínio lógico. Vamos usar o raciocínio. Eu não posso dizer que a uva viu o Ivo.
Porque aí a uva vai continuar praticando a ação de ver alguém. E eu não quero, quero que a uva sofra a ação. Quero que a uva sofra. Para que eu consiga classificar ou conseguir trazer essa ideia de passividade, eu vou precisar de dois verbos. Então, eu vou colocar assim, ó. A uva, Silvia, a uva não viu o Ivo, Silvia. A uva foi vista por Ivo. Muito bem. Só que, olha, vamos voltar para o nosso oráculo. Qual dessas nós encontramos um verbo mais um pronome apassivador ou uma locução verbal formada por um verbo auxiliar mais um verbo no particípio? A segunda. Então, aqui nós temos a presença de uma voz passiva analítica. Analítica. Maravilha? Isso é o comum. Banca Fundação Carlos Chagas, Banca VUNESP. A Banca CESP, ela já gosta de trabalhar com essa troca. Porque é possível agora eu sintetizar essa informação? Sabe o que eu faço? Eu vou começar com o verbo aqui, ó. Pega o verbo viu. Ó, viu. E vou acrescentar o pronome apassivador. Viu-se. Ou seja, quem está sofrendo a ação de ser vista? A uva. Viu-se a uva. Maravilha, legal. Sabe o que aconteceu aqui? Opa, a ava não, né, Silvia? A uva. Deixa eu só consertar aqui. Viu-se a uva. Legal. Olha que legal isso aqui, ó. Comumente, a banca pede essa transposição de voz ou ela diz assim, quem é esse C? Quem é esse C na fila do pão? Quem é esse C dentro do universo gramatical? E aí você vem com aquele comando básico. Ver é verbo transitivo direto. Acompanhado de C, este C é pronome apassivador. O que vem depois de um pronome apassivador exerce a função de sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. O que cai muito com relação a essa ideia da voz passiva sintética é a concordância verbal. Porque você concorda comigo que em muitos lugares nós lemos assim, viu, vem descer casas, não é isso? Vem descer casas, conserta-se panelas, aluga-se imóveis. E aí a gente vai usar essa dinâmica. Se alugar, se vender e consertar são verbos transitivos diretos acompanhados de se, o que vem depois exerce a função de sujeito. E o sujeito obriga o verbo a concordar com ele. Ou seja, vendem-se casas, consertam-se panelas, alugam-se cadeiras, afiam-se facas e assim por diante. Ou seja, a transposição de voz, ela engloba vários elementos aí dentro de um edital. Por exemplo, classificar a voz verbal, por exemplo, classificar os pronomes, por exemplo, transposição de voz, classificar se a voz é passiva sintética ou analítica, fazer a transposição da ativa para a passiva ou fazer a transposição da passiva analítica para a passiva sintética. E por último, mas não menos importante, como é de comum nós dizermos, eu posso entender aí a ideia da concordância verbal. Tudo bem? Então ficou aqui a dica falando em português. Eu aguardo você numa próxima oportunidade. Até lá!